Essa pulseira foi um dos primeiros prêmios que a gente recebeu, que foi no final, quando chegou no final de 2019, a gente conseguiu alcançar 1 milhão de faturamento em 12 meses dentro da Hotmart. Então, da sua imersão para cá, a gente triplicou nossos resultados. Cara, o Jonathan Leão, hoje eu sou um cara que sou casado, tenho 26 anos, atualmente sou gestor de tráfego. Comecei com um lançamento de um cara que me deu a oportunidade de viver tudo isso que eu vivo hoje. E graças a Deus, hoje eu já fiz trabalho para grandes nomes aí, Thiago Brunet, André Valadão, já fiz alguns trabalhos com eles. E é isso, hoje eu estou aí no campo de batalha, atuando faz 2 anos como gestor de tráfego e focado em crescer cada dia mais, né? Você é só gestor de tráfego ou também cuida do lançamento, estratégia como um todo? Não, só gestor de tráfego mesmo. Só gestor de tráfego. Tu foca no tráfego pago mesmo. É. Mas, show de bola. Então vamos lá, vamos começar aí, Jonathan, uma linha do tempo, beleza? Vamos voltar lá atrás, na história, sabe? A fita 1 da sua trilogia, beleza? E a fita 1, cara, você contou que trabalhava numa... Eu coloquei estamparia, mas não sei se estamparia, eu queria até que você me corrigisse. A galera botou que é estoque, tu errou lá. Mas, enfim, no que você trabalhava, em que ano e como você começou a sua profissão? Porque eu ouvi dizer que você ganhava R$ 900 por mês, cara. Como é que é essa Cara, história? minha história é meio louca, assim. Eu sou um cara que acredito muito em Deus, sabe? E eu costumo dizer para todo mundo que nada acontece por acaso, velho. Nada acontece por acaso. Então, tudo começou quando eu decidi casar, Thiago. Eu decidi casar, foi. Só que o problema era que quando eu decidi casar, eu estava desempregado e a minha noiva estava desempregada. Então, assim, e eu não tinha profissão nenhuma. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa casar, ter uma estabilidade, sonhar, fazer minhas coisas. E aí eu resolvi fazer o Enem, para ver se eu conseguia uma bolsa na faculdade, para me qualificar e tal. E eu fiz o Enem e dentro do Enem eu consegui uma bolsa para uma faculdade. Beleza. Foi quando eu decidi casar 6 anos atrás. E aí eu fiz o Enem e eu consegui uma bolsa para uma faculdade. Só que eu queria fazer TI, porque tinha um amigo meu que tinha uma empresa de TI. Eu falei, cara, se eu fizer, eu vou me qualificar, ele vai me dar uma oportunidade. E aí eu fui e fiz, consegui a bolsa. Só que quando eu cheguei na faculdade, a turma de TI ela não tinha fechado. Então a mulher falou, cara, a TI não fechou, então a gente não vai conseguir colocar você lá, mas eu tenho uma turma de marketing digital, serve? Na faculdade. Aí eu falei, cara, serve. Quero me formar mesmo, quero me qualificar. E aí nisso eu comecei a estudar marketing digital. E aí foi onde me surgiu, nessa mesma empresa das camisetas, eles tinham uma área de um núcleo de mídia onde fazia as criações. E aí eu cheguei lá e falei, cara, me dá uma oportunidade de trabalhar com vocês. Aí eles falaram assim, a gente infelizmente não tem nenhuma vaga. Eu falei, não tem problema não, eu trabalho de graça. E aí eu levei o meu notebookzinho, e aí não tinha nem mesa, tinha um criado mudo lá, eu colocava o meu notebook em cima e ficava olhando os meninos editarem vídeo e tal, para poder aprender com eles. E nisso eu passei, eu acho que 1 ano e meio trabalhando de voluntário, sem ganhar nem passagem. É mesmo, cara? Foi. Então você passou uma dificuldade pesada aí financeira. Pesada. Porque aí nesse meio tempo a minha noiva conseguiu um emprego. E aí a gente já conseguiu pagar algumas contas e nisso ela conseguia me ajudar com as passagens para mim trabalhar de voluntário e me qualificar. E eles me deram essa oportunidade, eu passei esse tempo trabalhando de voluntário. E aí chegou um dia que surgiu uma vaga na empresa, só que não era para o núcleo de mídia. Era para contar as camisetas dos eventos que eles faziam e despachar para o Brasil todo. Não era uma estamparia, então? Era uma empresa de estoque de camiseta? Na verdade, é uma igreja que ela tem um núcleo de mídia e ela faz uns eventos grandes no Brasil todo e ela fazia a distribuição. E aí eu comecei a trabalhar contando essas camisetas, fazendo essas separações para ganhar esses R$ 900. E aí, certo dia, eu estava trabalhando, só que eu estava numa deprê do emprego, porque, poxa, eu passei tanto tempo de voluntário para trabalhar naquela área e vim parar aqui no estoque sozinho, contando camisetas. E aí eu costumo dizer que era eu, o meu notebook e as camisetas. E aí eu, cara, já estudava marketing digital, então eu falei, vou começar a estudar. E aí, certo dia, um desgramado de um anúncio do Érico Rocha no Turville Forex. Eu estava assistindo o vídeo lá. No YouTube ainda. Tava escutando música.
E aí aparece um vídeo do Érico dizendo assim, o dia que eu pedi demissão do meu emprego. Cara, naquela hora aquela headline me parou e eu comecei a assistir o vídeo e ele conta a história. E nesse mesmo momento, quando acabou o vídeo, eu subi na sala da minha chefe e falei, chefa, eu preciso que a senhora me mande embora, porque eu consegui algo melhor. Não tinha conseguido nada, não sabia de nada. Só vi o Na vídeo. mesma hora, cara? Na mesma hora, Thiago. Na mesma hora eu subi e pedi. E só para colocar todo mundo no mesmo barco aí, ó, para quem não conhece, o Érico, ele fala de lançamentos, vender produtos digitais, que eu super recomendo, cara, eu caminho com o Érico, é um grande profissional, segue ele no Instagram, no YouTube, se você quer fazer lançamento, enfim, o Érico é o cara que ensina isso. E você entrou, então, no mercado digital, depois conhecendo toda a galera, né? Você conheceu mais pessoas, o Sobral, você me conheceu outras pessoas, enfim, do mar digital. Mas esse anúncio do Érico no YouTube, olha que interessante, no YouTube foi a sua porta de entrada e você viu aquele anúncio e falou, cara, vou pedir demissão. Isso é meio doido, né? Até porque um dia eu vou chegar no Érico, vou agradecer muito ele por esse anúncio. Eu já até brinquei com o Danielzinho, falei, Danielzinho, o anúncio de vocês impactou a minha vida, porque eu estava num momento onde eu tinha me especializado para fazer algo, tinha trabalhado, me esforçado, só que não estava exercendo. Então, assim, a mesma coisa deu, sei lá, plantar e não conseguir colher. E aí, eu estava muito depressivo com o emprego. E eu falei, cara, eu preciso. Aí eu fui lá e queimei meu ponte. Eu falei, chefa, eu tenho que ser mandado embora porque eu consegui algo melhor. Só que mesmo quando eu saí da sala dela, eu falei, que merda que eu fiz da minha vida. Era se arrependeu que eu tinha, velho. E a minha esposa, quando eu liguei para ela para falar isso, meu Deus do céu, pensa numa briga. Só que até então eu fui para casa pensando, cara, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. E aí eu comecei a roletar o meu Instagram. E a igreja que eu faço parte hoje, elas são várias igrejas. Então, você é de onde, Dona? Eu sou de Brasília, sou da Sarana Santa Terra de Brasília, e a nossa igreja, elas têm várias igrejas regionais. Então, em uma dessas igrejas, quando eu estava rolando meu Instagram, eu vi que tinha um dos pastores que ele estava fazendo alguns videozinhos e postando. E aí eu comecei a olhar os vídeos dele e eu falei, cara, esse cara tá fazendo as estratégias do Érico. E aí eu mandei um inbox para ele na hora. Eu falei, você faz a fórmula, pastor? Ele falou, faço. Você conhece? Eu falei, tô conhecendo. Mas me dá uma oportunidade de trabalhar com você? Aí ele falou, como assim? E ele estava bem no começo, ele tinha feito um lançamento, semente, na época. E aí ele falou assim, aí eu falei, me dá uma oportunidade de trabalhar com você? Ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, eu não sei fazer nada, mas o que você precisar eu vou aprender. E aí foi assim, eu passei quase 15 dias insistindo com ele e com a esposa dele. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade, deixa eu mostrar para vocês que eu consigo e tal. E a princípio ela falou, Jonathan, eu não tenho como te pagar, porque a gente está começando agora um projeto. Então eu falei, não tem problema, deixa eu participar com vocês, que eu vou dar o meu melhor e um dia a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Mas até então você não era gestor de tráfego, nada disso? Não fazia nada. Você fazia nada, tá? Eu só tinha estudado a teoria. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele falou para mim, ele falou assim, cara, hoje eu preciso de alguém para editar os meus vídeos. Thiago, eu peguei um cartão emprestado de R$60 e comprei 3 cursos de edição de vídeo na Udemy. Cara, eu passei 15 dias estudando ferradamente, comecei a fazer as Nutellas dele. Cara, se você vê a qualidade dos vídeos, eu tenho até vergonha quando a gente olha para trás. Mas foi assim. Mas fez, né, cara? E aí ele me colocou como editor de vídeo, só que até então ele não podia me pagar. Ele me dava uma ajuda de custo e tal, mas ele não podia me pagar um salário. Aí um dia ele falou assim, cara, eu vou te levar comigo num evento, que foi o Fórmula ao Vivo. E aí foi onde eu comecei a entrar no tráfego, porque a gente chegou no Fórmula ao Vivo e a primeira pessoa que a gente encontrou na porta foi o Sobral. E aí ele falou assim, ó, tá vendo aquele cara? Eu preciso de um cara daquele no meu time, John, que você tem que ser esse cara. E ele falou assim, eu falei, o que esse cara faz? Quem não conhece, também só para colocar todo no mesmo barco, quem não conhece o Sobral, cara, é um dos principais gestores de tráfego do Brasil, recomendo, um grande brother, um parceiraço aí, e, cara, o Sobral é incrível, então é outro cara para você seguir aí no marketing digital. E aí, você conheceu o Sobral? Você falou com ele lá, não? Cara, aí que foi muito louco, porque ele falou assim, ó, eu falei, o que esse cara faz? Ele falou, esse cara é gestor de tráfego. Só que, para mim, essa palavra não existia. O único tráfego que eu conhecia era o tráfego da cidade onde eu morava lá, a galera, eu ainda fiz a brincadeira. Não, mas isso aí eu já me libertei há alguns anos atrás. E aí ele falou, não, aí ele foi me explicar. E aí o que aconteceu? Quando ele me explicou o que era isso,
eu passei o Fórmula todinho seguindo o Sobral. Porque o Sobral ia para um lado, eu ficava escutando as conversas dele. Eu falava, cara, esse cara é diferenciado. Aí, ó, o que eu fiz? Eu falei assim, esse cara vai ter que me conhecer de alguma forma. Aí eu fui, saí do Fórmula, comprei uma caixa de café, porque eu vi o Instagram dele que ele gostava de café. Comprei uma caixa de café importada e veio do meio do FL, do nada, um cara com uma caixa de café na mão e fala assim, Sobral, um presente para você. Ele, tipo, meio que se assustou. E aí foi nisso que eu comecei a conversar com ele e entrei. Logo em seguida, ele abriu uma vaga na comunidade Sobral. E aí eu entrei lá na turma dele. Só que aí eu comecei a fazer as minhas primeiras campanhas. Então, eu acho que no período de um mês, eu comecei a fazer realmente as campanhas do lançamento. Uhum. Isso em 2019, então? Foi ano passado? No ano passado eu já comecei a estudar. No período de um mês, eu comecei a subir as primeiras campanhas de lançamento. E a gente começou a rodar uns lançamentos e foi aí que a gente começou a romper um pouquinho. A gente começou a faturar 60, 70 mil. Aí, quando a gente fez o nosso primeiro 6 em 7, a gente, meu irmão, um pulo de alegria, explosão de alegria em 2019. Só que aí chegou uma hora que a gente estava batendo no teto. Porque a gente só lançava no Facebook Ads. Só no Facebook. E aí chegou uma hora que a gente bateu no teto. E aí foi em uma das aulas que o Sobral falou assim, cara, e eu fui aluno de um cara chamado Thiago Tesma. E aí, quando ele falou esse nome, não deu outro. Eu corri e, pra mim... Ele entrou em 2015, eu acho, cara. 2015, eu acho que foi 2015 ou 2016. Ele é irmão do Myron, né? Pra quem não conhece. E o Myron é um dos maiores vendedores aí da Hotmart, cara. E ele fez o conversão lá atrás. Eu lembro que quando eu conversei com ele, ele falou, Tesma, que curso massa e tal, cara. Ele fez vários e o conversão foi o que ele mais gostou e aprendeu e aplicou, e que massa. E hoje vê, enfim, o cara que ele se tornou para mim, cara, muito massa mesmo, assim. Um dos caras que eu sigo, aprendo demais e muito massa. E aí ele falou de mim na live, foi assim que você me conheceu? Não, tem uma aula que ele fala de você e era exatamente isso que eu tava precisando naquele momento. E ele falou assim, ó, e eu aprendi muito o Google Ads com esse cara, o Thiago Tesma, inclusive vai lá, segue ele e tal. Na hora que ele falou, eu já corri e fui no teu Instagram. E eu tava precisando dar uma alavancada, porque a gente já tava chegando no limite ali. E aí foi quando, pra minha surpresa, você tava com a turma aberta. Cara, eu não precisei assistir nem vídeo de venda, eu não precisei assistir. Eu já fui direto pro checkout. Falei, eu preciso, e já comprei logo o Conversão Extrema. Isso foi em que mês? Tu lembra qual? Eu acho que janeiro? De janeiro, foi na turma de janeiro, do Conversão. Janeiro de 2019. De janeiro de 2019. Você não viu nenhuma aula do intensivo, nada do Thiago? Nada. Eu só vi o Sobral falando. Do jeito que ele falou, eu corri pra lá e comprei. E aí eu falei pro meu expert, cara, essa vai ser a hora que a gente vai dar uma guinada. E aí eu fiz de novo. Eu peguei, comprei o Conversão Extrema, cara, e passei 30 dias contados, Thiago. Trancado, estudando. Era dia e noite, dia e noite. Minha esposa, você quer comer? Eu, calma, daqui a pouco. Dia e noite. Eu estudei bastante mesmo. E, assim, foram pequenas coisas que a gente acha que na verdade, são detalhes que mudam, assim, totalmente o jogo. Por exemplo, eu lá no Conversão Extrema tem a questão da pesquisa. Cara, eu peguei, a primeira coisa que eu apliquei, eu consegui definir quem realmente era o avatar. Aquilo pra gente foi lindo. Porque a minha primeira campanha de Google Ads, eu até abri ela aqui para me relembrar, que eu fiz de captação de leads usando as estratégias de conversão, a gente captou 13 mil leads a 1,10. Cara, ele ficou doido. Ele ficou doido quando ele viu esse resultado. Ele falou, meu Deus do céu, que curso foi esse que você entrou? Aí eu falei, cara, você não sabe a melhor. Os caras têm uma imersão presencial. Aí pronto. Aí ele aconteceu. Você vai ter que estar lá. Você vai. Não quero saber, você tem que estar lá. E assim, foi assim que a gente chegou. E aí você foi na imersão presencial, você fez todo o curso, né, o conversão, mas só para a gente continuar na linha do tempo. Então, beleza, você convidou um cara, então, né, então é um pastor, para você lançar ele, então você é um lançador desse cara, fez o Fórmula, inclusive muita gente pergunta, Thiago, conversão, ele é independente do Fórmula, e funciona, cara, você tem que unir todo esse conhecimento. O Fórmula ele ensina lançamento, o digital eu super recomendo, inclusive eu faço lançamentos e funciona perfeitamente. E quando você une, cara, Fórmula de lançamento, conversão extrema, comunidade Sobral, que é o poder total também, e outros treinamentos aí que você vê de copy, cara, é uma explosão, né, de conhecimento e resultado que você vai ter. Então, assim, é você unir o conhecimento certo para você, cara, aplicar no seu negócio.
Mas eu tenho uma pergunta, Jonathan. Quando você lançou, você entrou, aí obviamente você tinha que escalar, porque esse é um erro de muita gente. Presta atenção. A galera que faz lançamento foca no Facebook. Eu acho que 80% foca só no Facebook. E assim, você tem que utilizar o Facebook, e eu falo também de Facebook no Conversão Extrema, mas cara, o alcance do Google, o YouTube True for Action, o remarketing do Google, é assim, ó, é o poder total. O Google, ele tem assim, ó, infinitamente mais alcance, vai te ajudar no seu negócio, então ele é uma prioridade você aprender a leads através do Google Remarketing, porque isso muda completamente a escala do seu negócio. Eu acredito que poucos lançamentos fazem 8, acho que 8 em 7, não sei se algum fez, mas do 7 em 7 sem o Google, sem o YouTube. Não Sabe? faz. Então, assim, é muito complicado. Por isso você tem que colocar também, faça aqui no Facebook, talvez é confortável, porque para você começar o Facebook é mais fácil, mas o Google vai dar aquele gás no seu lançamento para você atingir muito mais resultado. Mas aí, Jonathan, a gente falou lá, você entrou no Conversão. Você, vou aqui aprender só Google. Quando você entrou no Conversão, cara, qual foi o primeiro impacto que você teve? Que muita gente fala até para mim. Eu pensei que ia aprender só Google, cara. Né? Você entrou lá e viu. Cara, qual foi assim, o primeiro impacto quando você entrou, cara? Foi essa parada do detalhe, né? Porque eu pensei assim, cara, eu vou entrar num curso onde ele vai falar só de Google, Google. Mas logo de cara, antes de chegar nas aulas do Google, você tem que me dar toda uma teoria. Cara, e tem uma parada que eu pirei, Thiago, que eu levo para todos os projetos que eu vou, que é o Word Mapping, mano. Cara, aquilo mudou totalmente, velho, a minha forma de ver o projeto um todo. Cara, saber o que é palavra boa, o que é palavra ruim, cara, a importância do call to action. Então, assim, não é só uma parada que você fez pensando, vou dar aqui de qualquer forma. É aquela parada de... Eu tive a sensação, a real sensação, Thiago, de que o Conversão Extrema me entregou muito mais do que você prometia. E tem uma frase que para mim, hoje, se fosse para falar do Conversão Extrema, eu carrego com ela, que até meu bispo que fala, ele fala assim que tudo que tem valor não tem preço. E é exatamente isso que o Conversão Extrema tem. Ele tem um valor. Se tu vendesse ele, Thiago, a 20 mil reais, cara, era muito barato. Porque dentro dele existe um real valor. E por que eu falo isso? Porque quando eu comecei mesmo a juntar o útil ao agradável, o Facebook ao Google, os nossos resultados eles transformaram. Então, eu vim de uma família que nunca teve condições de me dar as coisas que eu queria. Minha mãe era mãe de 4 filhos. Então, ela cuidava de 4 filhos, limpando casa dos outros. E ela não podia comprar um presente para um porque ela tinha que comprar para todos. Isso me machucava muito. Eu cresci querendo ajudar a minha mãe de alguma forma. E quando eu me dediquei a aprender, isso agregou um valor na minha vida que hoje eu sou pai, minha filha está fazendo 3 meses hoje. E uma das maiores realizações que eu tive foi fazer lançamentos excepcionais. E quando minha filha foi nascer, eu consegui chegar na loja e comprar tudo à vista sem precisar parcelar nada. Cara, isso para mim foi uma grande vitória. E foi um valor que agregou que se você fala assim, cara, é 100 mil reais, eu acho que vale a pena. Foi uma das coisas que me doeu muito foi quando eu fui na imersão e a gente ainda estava no começo, então não tinha tanto faturamento ainda. E você abriu a turma do Mastermind. Mastermind. E eu falei, cara, na hora eu liguei pro meu expert, ele chorou, ele falou, meu Deus, Jonathan, a gente tinha que estar lá, mas como é que a gente vai fazer? Se a gente botar os 10 mil, a gente não lança. Meu Deus, Jonathan. Cara, e eu lembro que eu cheguei em você e eu falei, Thiago, nessa turma eu não vou entrar, mas você pode me aguardar que nas próximas eu vou estar lá. E assim, eu só tô esperando a data de abrir, mas foi algo que me marcou muito. Então, assim, tudo que tem valor não tem preço. O Conversão Extrema, ele tem um valor, cara, que sem palavras, ele... Sou muito grato assim, a vocês. pelo seu comprometimento, cara. Eu acho que isso aí é que faz o jogo virar, né? Eu falo que eu sou Aí, ó. Que massa, eu cara. até separei para falar. A gente foi na imersão e aí o Thiago deu essa pulseirinha falando assim, ó, comprometimento, crescimento exponencial. E eu saí dessa imersão comprometido. E eu descobri lá na imersão que eu tinha um propósito por que eu estava fazendo isso. Que foi a última dinâmica lá que o pastor Robson fez, né? Cara, me marcou. Eu fiz o desenho da minha esposa e ela estava grávida naquela época. E aí eu falei, cara, eu tenho um porquê que eu estou fazendo isso. E quando eu descobri o porquê que eu estava fazendo isso,
me motivou muito mais. E aí eu fui com essa pulseira, ela tá aqui, se eu tirar, fica até a marca, porque para onde eu vou, eu carrego ela. Só que agora as coisas melhoraram. Então, depois que essa pulseira eu me comprometi de verdade, eu recebi essa aqui, Thiago. Ó. Olha aí. Que E ela, pulseira é essa aí, cara? essa Explica pra pulseira galera. aqui, essa pulseira foi um dos primeiros prêmios que a gente recebeu, que foi no final, quando chegou no final de 2019, a gente conseguiu alcançar 1 milhão de faturamento em 12 meses dentro da Hotmart. Então, da sua imersão para cá, a gente triplicou nossos resultados. Isso é uma conquista, né, cara? Que valeu, Cara, valeu tudo a pena, né, cara? Tipo muito. assim, Só que o todo o melhor tempo ainda de tá estudo. por vir. É mesmo? Com certeza. É só o início, na verdade, né, cara? Só o início. E, cara, mas vamos lá, vamos continuar lendo o tempo, porque a gente vai falando, e a história é incrível, essa sua virada. Você entrou no Conversão, começou a estudar, e depois de quantos dias, assim, Jonas, tipo, você comprou o curso, você sentiu o primeiro resultado, você criou a campanha, quantos dias após a compra do Conversão Extrema, seu primeiro resultado no Google? Meu primeiro resultado efetivo, eu acho, na turma de janeiro. Aham. Meu primeiro resultado efetivo foi essa campanha que eu fiz em março, que foi a captação de leads, que veio 13 mil leads. E nesse Uhum. lançamento a gente faturou, se eu não me engano, ao final do lançamento, deixa eu ver aqui, foram 230 mil investindo ali cerca de 45 mil. Caraca, meu. Você investiu 45 mil e voltou 265? Mais ou menos Foi, isso. Mas exatamente. aí, isso foi em março de 2019, certo? E aí você foi em junho para a imersão. Aí beleza, aí você na imersão, você, cara, mais uma enxurrada de conteúdo, a gente abre a conta no Google, fala dos projetos, de World Mapping, a base, o que eu falei ali do Conversão, é que antes de entrar na campanha de Google, nós falamos sobre a base da multiplicação das vendas. Que ele falou do avatar, que é o público-alvo, você saber se comunicar com a pessoa. Porque quando você tem essa base, muita gente quer criar uma campanha, né, Jonathan? E não sabe, o seu público não sabe como se comunicar, a sua landing page, seu site é ruim. E aí não vai A adiantar, cara. ciência dos anúncios, mano. A Cara, que ciência, louco, meu. velho. Cara, então assim, você tem que ficar atento que não é simplesmente ir lá criar uma campanha, seguindo passo a passo, você tem que preparar, preparar o terreno para frutificar. Vamos falar assim. E aí depois da imersão de junho, né? Você foi em junho, você colocou a pulseira, você estava ainda, não chegou nos resultados de 7 dígitos, né? Em um Não. lançamento. Mas depois de junho, quanto tempo você conseguiu esse resultado? Cara, eu saí tão indignado que eu não entrei no Mastermind, mas tão indignado que eu falei assim, cara. E, gente, só para falar pro Thiago aqui, eu indico sim a imersão, eu indico tanto que eu comprei o Conversão, indiquei uns 4 amigos meus para comprar, e toda vez que vai ter imersão, a gente vai comprando todo, e leva os convidados. Então a gente tem direito, chega lá com quase 10 pessoas na imersão. Então, mano, é sinistro. E aí eu saí de lá muito revoltado em junho. E eu falei, cara, eu vou mudar essa história, a gente vai crescer, vamos escalar. Junho, julho, agosto, a gente bateu o nosso primeiro 7 em 1. Ou 7 em 1. Na verdade, não fizemos 7 em 1 em 2019. Em 2019 a gente fez lançamentos e ao final de 2019, juntou o montante todo, a gente fez 1 milhão em 12 meses. Então foram Juntando todo 2019, fez mais de 1 milhão em mais 12 de 1 meses. milhão, é isso. Mas aí a gente fez lançamentos grandes depois da emissão. A gente fez tipo, 350 mil, 400 mil, Foi aumentando. 380 mil. Não foi o 1 milhão ainda. Mas aí ao final, a gente fez mais de 1 milhão. Em dezembro, juntando todo o montante, a gente fez mais de 1 milhão em 12 meses. E, Jonathan, que loucura a tua história, porque em 2018 você foi no evento do Fórmula, olha que loucura, tipo, sem o pau pra dar no gato. Tipo Tem assim, nada. cara, você tinha noção de que em um ano a sua vida poderia transformar dessa maneira, cara? De jeito nenhum, Thiago. E é assim, eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, eu sou um cara muito intenso em tudo que eu faço. E eu aprendi uma coisa com um dos meus mentores espirituais, que é, se eu tô ali, eu tô ali. Se é o momento de eu fazer o tráfego, eu vou fazer o tráfego. E eu quero ser da melhor forma possível. Então, assim, eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu vou fazer. E eu acho que todos esses momentos que eu vivi, eu sempre fui dando o meu melhor. E aí, por isso que eu sou muito grato, eu quero até deixar aqui registrado ao Felipe e à Jéssica, que são os dois, o casal que me deu a oportunidade de começar com eles. E eu tô com eles até hoje, não largo o osso de jeito nenhum.
E assim, a gente cresceu muito como pessoa. Nossa, o nosso lançamento de semente que a gente fez junto primeiro, que a gente não vendeu nenhuma matrícula, aquilo doeu, a gente falou, cara, vamos parar, isso não é pra gente. Só que a gente tinha algo, igual eu falei, a gente descobriu algo que nos motiva, né? Então, era algo maior do que o resultado do lançamento. E a gente persistiu, e aí veio 2020. E 2020 a gente, cara, entrou com o pé direito acelerado e fizemos um lançamento em janeiro. E o primeiro lançamento de janeiro a gente fez 1 milhão em um dia. Caraca, meu. 1 milhão em um dia. Aí é com outro nicho. Não, Ou é o mesmo nicho? O mesmo Só que produto. o que a gente fez? A gente regravou o curso. No período Aham. do final ali do ano, a gente regravou o curso, sentou, bolou toda a estratégia novamente. E a gente já falou, agora a gente vai para... E aí a gente investiu 180 mil e faturou 1 milhão. Que louco, meu. E assim, como é que você vê, cara, a sua vida pós-conversão, cara? Tipo assim, o que você fala pra uma pessoa que fala, pô, ô, João, será que eu devo acreditar? Será que eu devo estudar isso? Será que eu devo tornar isso uma prioridade? Porque eu tenho várias coisas para fazer na minha vida. Cara, contando a sua própria história, o que você fala para essa pessoa, cara? Cara, primeira coisa é a questão do valor. Se eu fosse deixar, por exemplo, na época, quando a gente foi comprar o conversão, o valor para a gente naquela época era alto, o custo, porque a gente estava começando. Só que a Aham. gente não olhou por esse lado. A gente olhou pelo lado do que aquilo ia nos gerar. Então, 4 mil reais que a gente pagou lá atrás, hoje nos gerou 471 seguidos em 2020. Botar 1 milhão cada um no mínimo, né? Dá 4 milhões, cara. A gente Surreal fez isso. em janeiro e a gente não esperou o período de 2 meses para lançar. Janeiro, fevereiro, março e maio. Você fez 4 lançamentos em 5 meses. 4 lançamentos em 5 meses do mesmo produto, mesmo expert e os 471. Tomaram 4 milhões aí em 5 meses. Que massa, cara. E aí, o que você fala? Então, qual é o conselho que você daria, talvez, para o Jonas, cara, de 7 anos atrás, cara? Cara, pelo amor de Deus, para de olhar o preço e olha o valor. Isso é louco, né, cara? Porque isso aconteceu comigo. Eu vou abrir o meu coração aqui. Porque quando eu não investia muito em cursos também. Eu achava que eu ganhava muito mais guardando o dinheiro de um curso, de uma mentoria, de um treinamento. E eu também, né? É massa descobrir que o João é cristão, porque eu também sou, para quem não me conhece, né? E eu sabe, cara, eu sou muito apegado à palavra de Deus. E quando eu estava lendo Provérbios, e tem uma passagem que eu sempre falo muito na imersão, enfim, que diz lá, cara, que a sabedoria vale mais que todo ouro e toda prata. E quando eu li isso, eu falei, pô, cara, mas eu tô descumprindo um princípio divino que Deus preparou ao ficar sempre retendo. Eu não estou dizendo para você fazer a conversão, nada disso, cara. Você tem que fazer o conhecimento que você acredita que é para você, beleza? Não tô aqui falando que você tem que comprar a conversão. Eu recomendo porque isso mudou, a minha vida mudou, do Jonas e todo mundo que participou aqui. Mas eu comecei a olhar o mundo com outros olhos. Onde eu comecei a olhar o mundo onde a sabedoria tem muito mais valor que o meu próprio dinheiro. O direcionamento de uma mentoria tem muito, mas infinitamente mais valor do que o meu R$ 1.000, do que o meu R$ 2.000. E às vezes a gente fica retendo migalhas e esquece de plantar isso. E isso é plantar em você, cara. Plantar no seu conhecimento. Guarda isso, independente do que você for estudar ou aplicar, cara. Saiba que é um tempo perdido, né, João? O João é novo, cara. Tem 26 anos. Mas ele mudou a vida quando entendeu isso. Tipo, ele mudou. E hoje, com certeza, quando ele vê algo que realmente é de valor, ele encontra, ele vai lá e compra sem medo, dependente do valor. Né? Claro, tudo que a gente compra na vida, um valor mais caro, existe sacrifício. Mas não existe sacrifício, não existe glória sem sacrifício. Né? Quando a gente comprou, eu paguei lá, eu contei pra minha história que eu paguei 80 mil e tal. E, cara, dói. Mas, cara, eu pagaria o dobro. Eu pagaria 3 vezes. Porque isso me proporcionou chegar aonde eu estou aqui hoje, cara. E como é a tua vida hoje, Jonas? Depois de entrar no marketing digital, conhecer essa galera da internet, né? Tipo assim, cara, como é que é a sua vida hoje, né? De 2 desempregados, um casamento de ambos desempregados, de R$ 900 por mês, né? Como é que é a sua vida hoje, cara? Conta Cara, aí para inspirar a galera.
Hoje eu consigo dizer para vocês que eu consigo realizar alguns sonhos financeiros que eu sempre sonhei. E como eu falei, a história da minha filha, ter condições de dar para minha filha aquilo que eu não consegui receber quando era pequeno, eu acho que para mim é uma das maiores realizações. E eu tenho muito orgulho mesmo da pessoa que eu tenho me tornado. E assim, se eu falar em resultado, em dinheiro, eu acho que como gestor de tráfego, sem fazer mais nada, eu já faturei mais de 100 mil reais. Caraca, sei, é grana, hein? Quanto tempo você tinha que trabalhar aí como Cara que era, ganhando 900? cara que era acostumado. As nossas compras no início, quando eu casei, era miojo, carne de hambúrguer, ovo, e era isso. Entendeu? Hoje eu tenho o costume de fazer um dia da esposa, né? Eu separo um dia na minha agenda só pra gente curtir, eu e a minha esposa, a gente ter um momento juntos. Que E legal, cara. ela até brincou comigo esses dias, falou: Não, amor, tá bom, tô enjoado de comer picanha, porque agora eu tô churrasqueira, eu fico comendo, fazendo picanha pra ela, e assim, isso, por mais que pareça bobo, mas pra gente é muito grande, porque a gente sabe o que a gente passou, de pedir carona nos ônibus para poder pagar passagem para ir para a igreja. Hoje a gente tem condições de levar outras pessoas, proporcionar para outras pessoas. Isso para mim é a maior realização, que podia acontecer na minha vida. Que massa, cara. Eu acredito muito que isso é um propósito, inclusive, de Deus na tua vida, cara. Eu acho que você vai ser muito usado, né? Eu acredito que quando Deus encontra um coração comprometido, os milagres começam a acontecer. Isso é a minha Exatamente. fé, né? Então, assim, pô, por que que, cara, eu vou na igreja, eu sigo Deus, mas, eu até tenho fé, mas nada acontece, porque Deus não encontrou um coração comprometido, cara. Um coração que disposto a colocar a mão na massa. E eu sempre falo, cara, se é para entrar numa conversão, para você não ser comprometido, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. E não só a conversão, na verdade. Qualquer outro curso, treinamento. Então, você precisa mudar a sua atitude para depois você começar a, aplicar, a ter acesso ao conhecimento e aplicar isso na sua vida. Eu não conheço um cara que não é comprometido sem resultado. Um cara só pode levar meses, semanas, anos para chegar, mas o resultado vem, porque cada um entra no conversão ou em outros cursos de uma maneira. Tem gente que entra endividado, sem R$ 1 no bolso, tem gente que tem mais preparação. Então, obviamente, cada um tá crescendo, né, baseado em como está começando agora. Mas saber da história do Jonathan, que eu não sabia, cara, tipo assim, desempregado, tudo complicado, mas o coração comprometido, cara. E você merece, cara. Parabéns por essa conquista. Eu fico muito feliz em contar a sua história. Gestor de tráfego, é o que eu falo, é a profissão da década. Existe muita demanda, eu tenho certeza que tudo que o Jonathan fizer aqui, cara, ele deve ter assim, ó, muita gente para contratar, ele tem resultado comprovado. Então, assim, ele vai viver o sucesso, né? Esse conhecimento que ele obteve, a gente nunca para de aprender, né? Mas foi uma Não- mudança pro resto da sua vida, né, Jonathan? Essa é a parada. Você Eu hoje carrego uma, enxerga. eu carrego uma frase comigo que eu ouvi ela alguns dias atrás, que ela diz assim, ó, se você está sentado numa mesa onde você é o mais esperto, você está na mesa errada. Então, assim, por exemplo, os experts que eu trabalho com eles hoje, que são os meus principais e o que eu amo de coração, que é o Felipe e a Jéssica, eles Uhum. sempre procuram estar aprendendo coisas novas, estar com pessoas grandes. E eu ali, ó, só colado, enrabixado neles. Eles estão assistindo a live, quero mandar um beijo para eles, dizer que eu amo eles e eles também me deram uma oportunidade de mudança de vida radical. E eles também são pastores. Eu amo muito a vida deles e tá declarado aqui em público, gente. Sou muito grato a vocês. Que legal. Parabéns por esse gesto de honra, cara. Isso aí é muito massa. Jonathan, recado final antes, quero abrir para algumas perguntas aqui. Qual aí o conselho, cara, enfim, acho que a gente até falou. Ah, não, sobre transformação. Mas olha lá, cara. Considerações finais, se você quiser dar um conselho, quer dar uma dica, sabe? O que você quer falar para essa galera que tá te ouvindo aqui, ó? Mais de 250 pessoas estão te ouvindo, cara. E aí? Duas coisas. A primeira, faz igual eu, compra sem olhar o preço. E a segunda, se compromete como se você não tivesse dia de amanhã, você vai ver o resultado lá na frente. É isso aí, cara. Seja porco de verdade, meu irmão. É o seguinte, eu vou dar tchau aqui pro Jonathan, dá só o teu tchauzinho pra galera. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Assim, eu não tenho como te pagar aí por você vir disponibilizar 1 hora aqui do seu Tiago, dia, eu um que não tenho domingo. como te pagar o que você causou na minha vida, cara. Meu Deus, o que eu puder fazer, meu Deus do céu, não tem preço, não, velho. Quero mesmo agradecer você
toda a sua família. A recepção que vocês deram pra gente lá na imersão, a tua equipe, meu irmão, são sensacional. Satiro me parou do nada e veio falar comigo. E, cara, eu achei isso irado, a galera toda receptiva. Muito obrigado mesmo, você, o Ramon, todo mundo, cara. Sou muito admirador de vocês, fã de vocês. Conta comigo no que precisar. E, gente, mais uma vez, não perca essa oportunidade. Tamo junto, Deus abençoe aí, tá bom? Obrigado por tudo, cara. Um grande abraço aí também, manda um abraço pra esposa, pra filha, Valeu, e a gente vai conversando. Valeu, meu irmão. valeu, Thiago. Abraço.